Quero falar com você hoje sobre confiança incondicional. É fácil confiar em Deus quando tudo está indo bem, quando recebemos boas oportunidades, quando nossos negócios estão abençoados, quando nossos filhos estão saudáveis. Isso não exige muita fé. A vida está boa, mas e quando as coisas não estão indo do nosso jeito? Quando nossas orações não são respondidas, quando o problema não se resolve, quando não vemos o favor acontecendo, muitas vezes ficamos desanimados e pensamos: Deus, por que o Senhor não faz algo? O Senhor vê que estou sendo maltratado, que minha saúde não está boa, eu me esforcei, mas não fui promovido. Pensamos: quando isso mudar, então ficarei feliz. Quando eu conhecer a pessoa certa, quando minha saúde melhorar, quando tivermos esse bebê, aí sim vou ter uma boa atitude. Isso é confiança condicional. Deus, se o Senhor atender às minhas exigências, se responder às minhas orações do jeito que eu quero, no meu tempo, então eu serei o meu melhor. O problema com a confiança condicional é que sempre haverá coisas que não entenderemos. Algo que não acontece rápido o suficiente, algo que não sai como planejamos. Oramos com a mesma fé pela saúde do meu pai quando ela começou a piorar, assim como havíamos feito com a minha mãe. Declaramos as mesmas promessas da palavra, pedimos a Deus que o restaurasse, que lhe desse mais tempo de vida. Mas meu pai partiu para estar com o Senhor. Não aconteceu do jeito que eu queria. E se eu tivesse uma confiança condicional, teria ficado magoado, amargurado, dizendo: Deus, por que o Senhor não respondeu às minhas orações? A verdade é que Deus respondeu à minha oração, só não foi da maneira que eu esperava. Você é maduro o suficiente para aceitar as respostas de Deus, mesmo quando elas não são o que você esperava. Deus é soberano. Não vamos entender tudo o que acontece. Ter fé é confiar em Deus mesmo quando a vida não faz sentido. Sempre haverá perguntas sem resposta. Por que meu ente querido não sobreviveu? Por que eu não estou melhorando? Por que essa pessoa foi embora? Algumas coisas simplesmente não farão sentido, mas Deus não teria permitido se Ele não fosse tirar algo bom disso. E talvez você não veja isso no momento, mas Deus sabe o que está fazendo. Ele tem o melhor para você em mente. Não é algo aleatório, é parte do plano dele. Ouse confiar nele. Eu não queria perder meu pai, é claro, ele era um dos meus melhores amigos. Trabalhei com ele aqui na igreja por 17 anos. Viajamos o mundo juntos. Eu não sabia o que faria quando ele se fosse, mas descobri que Deus tinha outro plano. Ele tinha algo diferente para mim. Eu não conseguia ver isso na época. Queria que Deus fizesse do meu jeito, mas Ele tinha um jeito melhor. Eu achava que passaria a vida nos bastidores, trabalhando com produção, operando as câmeras. Não achava que conseguiria subir aqui na frente das pessoas. Eu nem sabia que essa habilidade existia em mim. Mas Deus consegue ver em você coisas que você mesmo não consegue enxergar. O plano dele para a sua vida é maior do que o seu. Mas talvez não aconteça da maneira que você imaginou. Deus não nos leva em linha reta. Haverá curvas, voltas, decepções, perdas, contratempos. Tudo isso faz parte do plano dele. Mas se você tiver uma confiança condicional, vai se desanimar e pensar: por que isso está acontecendo? Estou indo pelo caminho errado. Mas Deus continua dirigindo os seus passos. Confie nele mesmo quando você não entender. Confie nele mesmo quando parecer que está indo na direção errada. O que eu achava que seria a minha hora mais sombria, a perda do meu pai, e digo isso com respeito, em certo sentido, acabou se tornando minha hora mais brilhante. Isso me lançou no que estou fazendo hoje, em um novo nível do meu destino, mas às vezes queremos tanto uma coisa que não conseguimos ser felizes se ela não acontecer do nosso jeito. Não posso ser feliz se não conseguir a casa, se não encontrar a pessoa certa, se não tivermos o bebê.
isso está fora de equilíbrio. Tudo aquilo que você acha que precisa ter para ser feliz, o inimigo pode usar contra você, e é bom ser honesto com Deus. Conte a Ele seus sonhos. Diga o que você está crendo. Deus, é isso que eu quero. Estou pedindo que o Senhor cure meu ente querido. Resolva esse problema. Abra essas novas portas. Pedir é bom, mas também é preciso ter maturidade para dizer: mas Deus, se isso nunca acontecer, se eu não conseguir a promoção, se meu ente querido não sobreviver, se minha saúde não melhorar, eu ainda assim vou confiar em Ti. Mas veja, às vezes ficamos tão obcecados com aquilo que queremos que isso pode se tornar como um ídolo. É tudo em que pensamos, tudo que oramos está sempre em primeiro plano na nossa mente. Entregue isso a Deus, ore, creia e depois deixe nas mãos dele. Não fique tão focado no que você quer a ponto de perder a beleza deste dia. Talvez nem tudo esteja perfeito. Há coisas que precisam mudar, mas Deus já te deu a graça para ser feliz hoje. É muito libertador quando você consegue dizer: Deus está em tuas mãos. Eu confio em Ti. Não de forma condicional, se tudo sair do meu jeito. Eu confio em Ti de forma incondicional, mesmo quando não entendo. Na Escritura, o apóstolo Paulo falou sobre o que ele chamou de um espinho na carne. Era algo físico ou espiritual que ele não gostava, estava incomodando. 3 vezes ele pediu a Deus para tirar, mas Deus não tirou. Paulo estava honrando a Deus. Ele estava dando o seu melhor. Escreveu metade dos livros do Novo Testamento. A gente poderia pensar que Deus resolveria esse incômodo. Mas Deus disse a ele: Paulo, a minha graça te basta. Em outras palavras, talvez eu não tire isso agora, mas vou te dar graça para suportar. E se Deus não está tirando aquilo que você gostaria que fosse tirado, se Ele não está mudando o que você quer que mude, não use isso como desculpa para viver amargurado, frustrado. Deus já te deu a graça para estar onde você está, com uma boa atitude. Você pode sim aproveitar a vida, mesmo com coisas não resolvidas. E às vezes o motivo da oração não ser respondida do jeito que queremos é porque ainda não é o tempo certo. Ou Deus tem algo melhor que você ainda não consegue ver, ou talvez Ele esteja usando essa dificuldade para fazer uma obra em você, para te amadurecer, te fortalecer. A confiança incondicional diz: Deus, eu não gosto disso, estou desconfortável, mas sou inteligente o suficiente para reconhecer que Tu és Deus e eu não sou. Tu estás no trono, Tu estás no controle da minha vida e Tu disseste que tens planos de bem para mim. Disseste que me conduzirias pelo melhor caminho. E mesmo que agora eu não entenda, Deus, eu confio em Ti. Você está vivendo frustrado, infeliz, porque algo não está saindo como você quer? Isso é confiança condicional. Você viverá muito mais leve, muito mais feliz, se parar de lutar contra aquilo que Deus não está mudando. Pare de se aborrecer com o que Ele não está removendo. Paulo disse: aprendi a estar contente. Isso não aconteceu automaticamente. Ele tomou uma decisão. Eu não vou viver amargurado porque Deus não tirou esse espinho. Quando Ele quiser tirar, Ele vai tirar. Mas até lá, eu vou ser feliz onde estou, com espinho e tudo. A verdade é que todos nós temos alguns espinhos, coisas que Deus ainda não está mudando. Ele poderia mudar se quisesse. Ele é Deus. Bastaria uma palavra e aquele problema se resolveria. Aquela pessoa começaria a te tratar bem. Não seria nada difícil. Mas já que Ele ainda não fez isso, você vai agir como Paulo e ser feliz onde está, com espinho e tudo, com lutas e tudo, com a solidão e tudo. É preciso maturidade para dizer: mesmo que Deus não tire isso, eu ainda vou sorrir, ainda vou tratar bem as pessoas, ainda vou louvar a Deus. Isso é confiança incondicional.
Foi exatamente isso que aconteceu com os 3 jovens hebreus nas Escrituras. Eles se recusaram a se curvar diante da estátua de ouro do rei. E o rei ficou furioso, mandou jogá-los na fornalha de fogo ardente, mas eles disseram: ó rei, nós não nos curvaremos, sabemos que o nosso Deus pode nos livrar, mas mesmo que ele não nos livre, ainda assim não nos curvaremos. Isso é confiança incondicional. Eu creio que Deus vai virar essa situação. Mas mesmo que não vire, ainda assim serei feliz. Eu creio que vou receber a promoção, creio que minha saúde está melhorando, creio que a pessoa certa está chegando, mas se não acontecer, não vou me amargar nem me revoltar. Eu sei que Deus ainda está no trono. Se Ele não está mudando isso, é porque tem um propósito. Minha vida está em Suas mãos. Ouse confiar nele. Não apenas quando tudo está indo bem, mas mesmo quando você não entende. O salmista disse: o Senhor cumprirá o seu propósito para a minha vida. Você não precisa dar um jeito em tudo, não precisa fazer acontecer com a sua própria força, manipular pessoas, lutar todas as batalhas. Por que você não relaxa, tira esse peso dos ombros e deixa Deus cumprir o plano que Ele tem para a sua vida? Ele faz muito melhor do que você faria. Ele conhece o melhor caminho. E foi isso que aqueles jovens estavam dizendo: sabemos que Deus pode nos livrar do fogo, mas mesmo que Ele não nos livre, não vamos nos desesperar. Sabemos que não estamos vivendo por conta própria. O Altíssimo, o Criador do Universo, está cumprindo o seu plano em nossas vidas. Todas as forças das trevas não podem impedir o que Deus determinou. Essa enfermidade não pode pará-lo. Os problemas no trabalho não podem pará-lo. As decepções, os retrocessos, talvez você esteja enfrentando muitas coisas e pareça que está prestes a ser lançado no fogo. Mas a boa notícia é: você não vai entrar lá sozinho. Você só está nessa situação porque Deus permitiu. O inimigo não está no controle da sua vida. Deus está. Ele está cumprindo o seu plano. Às vezes o plano de Deus inclui fornalhas ardentes. Às vezes inclui gigantes, o Mar Vermelho, faraós, pessoas que não gostam de você, obstáculos que parecem intransponíveis. Você não vê saída, mas como sabe que o Senhor está dirigindo os seus passos, você não tenta entender tudo. Pode parecer o fim, mas como aqueles jovens, você tem uma confiança incondicional. Eu sei que Deus vai me livrar, mas mesmo que Ele não livre, ainda assim vou ter um cântico de louvor, ainda assim vou manter uma atitude de fé, ainda assim vou viver minha vida com alegria. O rei mandou lançar os jovens na fornalha. O fogo era tão intenso que os guardas que abriram a porta morreram. Poucos minutos depois, o rei foi verificar o que tinha acontecido. Ele olhou pela janela e não acreditou no que viu. Disse: não lançamos 3 homens amarrados? Eu vejo 4 homens soltos e um deles parece o Filho de Deus. O que era aquilo? Era Deus cumprindo o seu plano na vida deles. Mas eu me pergunto qual teria sido o desfecho se eles tivessem uma confiança condicional. Deus, se nos livrar do fogo, então continuaremos firmes na fé. Deus, se fizer do nosso jeito, manteremos uma boa atitude. Mas quando o rei não mudou de ideia, quando Deus não removeu o obstáculo, se eles tivessem se tornado negativos, reclamado: Deus, não entendemos, oramos, acreditamos, permanecemos em fé, porque o Senhor não mudou a situação. Talvez a fornalha tivesse sido o fim. Talvez hoje nem estivéssemos falando deles. Se você quer chamar a atenção de Deus, se quer que Ele te leve a lugares que você nunca sonhou e transforme situações impossíveis, faça como aqueles adolescentes. Eu sei que Deus vai me livrar deste fogo. Tenha uma declaração de fé, mas siga dizendo:
mas mesmo que Ele não livre, Deus, ainda assim vou te honrar, ainda assim vou dar o meu melhor. Quando você vive assim, você tira todo o poder do inimigo. Ele espera que você se abale, que fique preocupado, que desmorone se não der certo, que viva com pena de si mesmo. Quando você tem confiança incondicional, você não pode ser derrotado. E talvez você esteja enfrentando desafios que parecem maiores, mais fortes. No natural você não teria chance, mas não se intimide. As forças que estão ao seu favor são maiores do que as que estão contra você. A Escritura diz em Jó: você não será colhido antes do seu tempo. Você pode até ser lançado em uma fornalha, mas se não for o seu tempo de partir, você não vai partir. Deus tem a palavra final. Neste exato momento, Ele está cumprindo o plano que tem para a sua vida. Pode haver algumas fornalhas ardentes. Você só vai confiar nele se Ele te livrar do fogo, se tirar todos os espinhos, se fizer tudo do seu jeito, ou vai ter confiança incondicional, confiar nele como aqueles jovens, mesmo que Ele te leve pelo meio do fogo. Olhando para a minha vida, as coisas não aconteceram do jeito que eu pensava. Eu tinha um plano, tinha tudo planejado. E eu disse a Deus o que fazer, quando fazer, do que eu precisava, quem usar, como me levar até lá. Dei a Ele boas informações, o meu melhor. O engraçado é que Deus não seguiu os meus conselhos. Ele tinha o próprio plano. E o que descobri é que o plano de Deus sempre foi melhor do que o meu. Seus caminhos sempre foram mais gratificantes, mais plenos, maiores do que os meus. Se Deus tivesse feito tudo o que eu pedi, respondido minhas orações do jeito que eu queria, no meu tempo, isso teria limitado o meu destino. Eu não estaria onde estou. When you rise up in faith like that, those enemies won't defeat you. Those enemies will promote you. If you do that a few times, He'll tell His forces, back up, back up. They're more powerful than they look. Don't mess with them. They go to church. They know they're highly favored. They know they're victors, not victims. The scripture says, don't be intimidated by your enemies. Don't be intimidated by what somebody said. Don't be intimidated by a negative medical report. You and God are a majority. When Jesus came out of the grave, He took the keys of death and hell. He said, all power has been given unto me in heaven and in earth. Now, I'm giving you that power. You are not weak, you are not lacking, you are full of can-do power. The greatest force in the universe is on your side. When the Israelites were in slavery, Pharaoh got upset and decided to make it harder on them. He told their supervisors to take away their materials, but to force them to make the same amount of bricks each day. They took away their straw and sand. Now they had to go find their supplies on their own and work twice as hard. It was very unfair. But something interesting happened. The scripture says the more Pharaoh afflicted them, the more the Israelites multiplied. Pharaoh thought he was stopping them, but in fact he was increasing them. Sometimes when God wants to promote you, He doesn't send you a good break. He sends you an enemy. He'll cause a Pharaoh, a supervisor, to turn up the heat and make things more difficult. But don't worry. The more the opposition, the more you're going to increase. The truth is, we grow in the difficult times. That's when our character is developed. That's when we discover talent, confidence, courage that we didn't even know we had. Pharaoh, when he took away those supplies, he was trying to restrict the people, trying to squeeze them, put them under pressure. Have you ever been washing your car at home and you have your water hose? You turn the valve on, the water comes out maybe 3 or 4 feet. But when you really want to spray your car off,
you need it to go further, and if you're like me, you don't have a nozzle on the end, then you put your thumb on the end of the hose and you restrict the water. You would think when you restrict it, it would come out less, but it's just the opposite. When you restrict that water because it is under more pressure, it shoots out 15 or 20 feet. It goes many times further than when it had no pressure. Alguns dias depois, venderam para outra pessoa. Já sentiu como se Deus tivesse te decepcionado? Ele poderia ter mudado aquilo tão facilmente. Estávamos tão perto, mas a porta se fechou. Dissemos: Deus, onde você estava? Essa era a nossa casa dos sonhos. Mas se você só vai ser feliz se Deus fizer do seu jeito, isso não é confiar. Isso é dar ordens a Deus. Você vai viver frustrado. Por que não entregar sua vida nas mãos dele? Ele sabe o que é melhor para você. Ele vê o que você não vê. Alguns meses depois encontramos outra casa, mais próxima da cidade. Compramos aquele lugar. 2 anos depois vendemos metade da propriedade por um valor maior do que pagamos pelo terreno todo. Acabamos construindo uma nova casa ali. Deus nos abençoou de maneiras que nunca imaginamos. Hoje, às vezes passo de carro por aquela casa antiga que eu queria tanto e digo: Senhor, obrigado por ter fechado essa porta, obrigado por não ter dado certo. Algumas coisas que não estão dando certo na sua vida agora, um dia você também vai dizer: Senhor, obrigado por não ter sido do meu jeito. Você poderia se poupar de muita frustração se aprendesse a confiar incondicionalmente. As portas fechadas, as decepções, os atrasos, tudo está cooperando ao seu favor. Sim, é bom ser determinado, persistente, mas deixe Deus fazer do jeito dele. Se ele não está mudando, nem tirando, nem abrindo, não lute contra isso. Aprenda a abraçar onde você está. Deus te deu graça não apenas para estar nesse lugar, mas para estar ali com uma boa atitude. E se você quer passar por essa prova, mantenha um sorriso no rosto, mantenha um cântico no coração, mantenha paixão no espírito. Não arraste seus dias decepcionado. Este é o dia que o Senhor fez. Ele ainda está no trono. Ele está cumprindo o plano que tem para a sua vida. Ele vai te levar para onde você deve estar. Mas viver preocupado, frustrado, decepcionado, rouba a nossa paixão, tira a nossa alegria e pode nos impedir de ver o favor de Deus. E às vezes, as portas fechadas, as decepções, são simplesmente um teste. Deus quer ver se vamos confiar nele mesmo quando não entendemos, quando a vida não faz sentido. Foi isso que aconteceu com Abraão. Ele esperou 20 anos para ter seu filho Isaque. Ele e sua esposa Sara já estavam bem velhos, com mais de 80 anos. Eles oraram, creram, permaneceram em fé. Finalmente viram a promessa se cumprir. Estavam tão felizes. Imagine como Abraão deve ter se sentido anos depois, quando Deus lhe disse para levar Isaque ao topo de uma montanha e sacrificá-lo. Isso não fazia sentido. Isaque era o que Abraão mais amava. Ele era o cumprimento da promessa. E agora Deus estava pedindo que ele colocasse o seu sonho no altar. Abraão não entendeu. Não parecia justo, mas ele obedeceu. Ele passou no teste da confiança. E no momento em que ele estava prestes a seguir adiante, Deus o interrompeu e disse: Abraão, não faça isso. Agora eu sei que você confia em mim mais do que em qualquer outra coisa. E assim como Abraão, haverá momentos em que Deus nos pedirá para colocar nosso sonho no altar. Precisamos mostrar a Ele que não precisamos da casa para sermos felizes. Que se o bebê não vier, não vamos viver amargurados e azedos. Você está crendo que sua saúde vai melhorar, mas quando você é capaz de dizer: se não melhorar, Deus, ainda assim vou te honrar, ainda assim vou dar o meu melhor. Você está fazendo o que Abraão fez, está colocando o seu sonho no altar. E quando Deus vê que você não depende daquilo para ser feliz,
Muitas vezes, assim como aconteceu com ele, Deus te devolverá aquilo que você estava disposto a entregar. Durante a Segunda Guerra Mundial, havia um jovem soldado em uma biblioteca na Flórida. Enquanto lia um livro, ele percebeu várias anotações escritas à mão nas margens. Eram comentários muito profundos e comoventes. Ele virou para a primeira página do livro e por acaso havia o nome e o endereço da antiga dona. Era uma mulher chamada Holly, que morava na cidade de Nova York. Ele escreveu uma carta para ela, se apresentando e contando que no dia seguinte seria enviado para a Europa. Convidou-a a responder, e assim poderiam conversar sobre o livro. Para sua surpresa, ele recebeu uma carta de volta, e pelos próximos 13 meses, eles trocaram cartas repetidamente, ficando cada vez mais próximos. Estavam realmente se apaixonando, mesmo sem nunca terem se visto. Ele chegou a pedir uma foto, mas ela recusou. 1 ano e meio depois, ele estava voltando para casa e passaria por Nova York. Essa seria a grande oportunidade. Iriam se encontrar pela primeira vez e sair para jantar. Ela disse: "Estarei te esperando quando você desembarcar. Você saberá que sou eu pela rosa cor-de-rosa que estarei usando." Navegando de volta pelo oceano, ele estava ao mesmo tempo muito animado e nervoso. Quando desceu do navio, o grande momento finalmente chegou. Uma jovem linda veio caminhando em sua direção. Ela tirou o fôlego dele. Era deslumbrante, alta, traços perfeitos em ótima forma. Parecia uma estrela de cinema. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. Ficou tão impressionado que nem percebeu que ela não estava usando uma rosa cor-de-rosa. Quando ela passou direto por ele, ele finalmente voltou à realidade. Nesse momento, uma senhora por volta dos 40 anos se aproximou dele. Não era exatamente atraente, tinha cabelos grisalhos e por acaso estava usando a rosa cor-de-rosa. Decepcionado, mas sem demonstrar, ele se aproximou dela com um sorriso. Fez continência e disse: "Olá, senhora. A senhora deve ser a Holly. Estou muito feliz em conhecê-la. Posso te levar para jantar?" A mulher respondeu: "Filho, não sei bem o que está acontecendo, mas a jovem que acabou de passar por você me pediu para usar esta rosa cor-de-rosa. Ela disse que, se você me convidasse para jantar, era para te avisar que ela estará te esperando no restaurante ali do outro lado da rua. Era apenas um teste. Você faz o que é certo mesmo quando é difícil? Você confia em Deus quando não é como você pensava, quando você não entende. Deus disse a Abraão: porque você não me negou o seu único filho, certamente te abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos quanto a areia da praia." Quando você age como Abraão, como esse jovem soldado, e passa no teste da confiança, Deus não apenas te dará os desejos do seu coração, Ele fará mais do que você pode pedir ou imaginar. Você está vivendo frustrado porque suas orações não estão sendo respondidas do jeito que você gostaria, seus planos não estão dando certo. Tire esse peso dos ombros. Deus está no controle. Ele sabe o que é melhor para você. Nem sempre você vai entender o que está acontecendo. Se entendesse, não precisaria de fé. Eu te convido a confiar nele incondicionalmente. Se você fizer isso, eu creio e declaro que Deus vai cumprir o plano dele para a sua vida. Ele vai abrir as portas certas, trazer as pessoas certas, transformar situações negativas e te levar à plenitude do seu destino em nome de Jesus.